Boa noite a todos. Estamos de volta com a segunda parte da programação de hoje, da Semana da Enfermagem 2021, que está sendo realizada pelo Corém Amazonas. Muito obrigada a todos por estarem conosco, prestigiando o nosso evento. Todas as pessoas aí que são dos mais diversos municípios do nosso Amazonas, os internautas também que estão acompanhando de toda a parte do Brasil. Nós teremos agora o curso de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid-19. O curso é 100% gratuito e com certificação. Então, vamos lá, só lembrando a regrinha. Para garantir o certificado deste curso, você deverá preencher, ao final desta aula, o formulário de lista de presença que está afixado nos comentários dessa transmissão. Então, fiquem atentos. Durante o curso, serão exibidas no vídeo frases e palavras-chave que você deverá anotar e responder a opção correta na lista de presença para a validação da sua certificação. Você terá o prazo de 1 hora após o encerramento do curso para preencher este formulário. Agora sim, vamos dar início ao curso Ressuscitação cardiopulmonar em pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid-19, que terá como preletor o Dr. Joseí Saturnino. Olá a todos, muito boa noite a todos que se encontram aí do outro lado da telinha, prestigiando aí o nosso curso da Semana de Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, o Corém AM. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de poder estar aqui hoje compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre a ressuscitação cardiopulmonar em pacientes com suspeita ou diagnosticados com Covid-19. Eu sou o enfermeiro José Saturnino, sou especialista em infectologia, terapia intensiva e mestre em doenças tropicais infecciosas. Essa temática é uma temática muito importante, é uma temática que nós estamos vivenciando atualmente, passando por um momento de pandemia, onde na nossa prática clínica hospitalar, os pacientes de Covid, eles vêm e nós, como profissionais da área de enfermagem, da área de saúde, prestamos nossos cuidados e nós vamos vivenciar isso na nossa rotina hospitalar. Então, assim, parabéns a todos que estão aí se atualizando, aprendendo um pouquinho mais e vamos dar início, então, à nossa temática, que é justamente ressuscitação cardiopulmonar em pacientes diagnosticados ou suspeitos de Covid-19. Bom, antes de propriamente começar a falar da parada cardiorrespiratória, que é o requisito para você iniciar a reanimação cardiopulmonar, eu vou dar uma pequena situada do que é o coronavírus, o Covid-19. Claro que não é o foco da palestra, mas como a gente vai falar de pacientes com Covid, eu preciso que vocês tenham se situem, tenham uma compreensão do que são esse tipo de paciente que a gente tem na nossa prática clínica. Primeiramente, o que é o coronavírus? É o vírus que infecta os pacientes, né, com COVID, que são diagnosticados com Covid-19. O novo coronavírus, que é o Covid-19, é um vírus da família dos coronavírus, né, que causa infecções respiratórias. Foi descoberto aí em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. O diagnóstico ele se dá através da detecção de febre e sintomas respiratórios e a realização de exames sorológicos com a pesquisa da imunoglobulina G e IgM e também através do PCR para verificar a presença do vírus no paciente. E quais as formas de transmissão desse agente etiológico, desse patógeno, desse vírus? A via de transmissão ela ocorre de pessoa a pessoa e ocorre por meio de gotículas respiratórias, o contato direto ou indireto com pessoas, objetos ou superfícies contaminadas. Existem estudos aí que mostram que esse vírus ele consegue ficar até 3 horas fora do organismo, em cima de uma superfície, e a gente, ao entrar em contato com essa superfície, aí, por consequente, a gente tocar mucosas, como olho, nariz, a gente acaba se contaminando
a partir do toque, do contato com essas superfícies que têm presente o vírus. Além disso, acredita-se na possibilidade também da transmissão do Covid por meio de aerossóis gerados durante alguns procedimentos específicos. E esse aqui é um ponto-chave da minha palestra, porque a ressuscitação cardiopulmonar, ela é um procedimento que pode acontecer a geração de aerossóis, que são partículas menores que 5 microns de tamanho. E, por conta disso, é um procedimento que, durante a realização desse procedimento, o paciente com suspeita de Covid ou diagnosticado com Covid, é necessária a utilização da máscara N95 ou a PFF2. Alguns procedimentos, eles são procedimentos que nós utilizamos no ambiente intra-hospitalar, que são geradores de aerossol. O que são esses aerossóis? São as gotículas menores de 5 microns. Essas gotículas, elas conseguem atravessar a máscara cirúrgica convencional. Logo, durante a realização desses procedimentos, é necessário que o profissional de saúde esteja utilizando a máscara PFF2, que é a máscara N95. Quais são esses procedimentos, então? A broncoscopia, escarro induzido, a intubação traqueal, que é um procedimento que vai acontecer no caso da parada cardiorrespiratória. O paciente ele pode já estar previamente intubado ou ele vai ser intubado após ou durante a parada cardiorrespiratória. Traqueostomia, aspiração e abertura das vias aéreas do paciente. A ventilação não invasiva e invasiva, como já foi dito no curso anterior de ventilação mecânica do colega enfermeiro Carlos Júnior. A administração de medicamentos por via de nebulização, ventilação manual antes da intubação, o AMBU. Logo mais na frente no curso eu vou explicar qual é o parecer da Associação Médica de Terapia Intensiva, a AMIB, sobre a utilização do AMBU no procedimento de ressuscitação, cardiopulmonar. E procedimentos de necrópsia e a própria reanimação cardiopulmonar. São procedimentos geradores aí de aerossóis. Quais são as principais medidas de barreira ou prevenção, né? Pode parecer repetitivo, mas a gente tem que fixar esse tipo de informação, pois quando a gente fala de coronavírus, de Covid, a prevenção é o melhor remédio. Então, você conseguindo se prevenir e não se contaminar é o ideal. Então, quais são os mecanismos de barreira e prevenção? Higienização das mãos, precaução padrão, no caso do ambiente intra-hospitalar, a utilização de luvas de procedimento, a utilização do capote, a utilização de máscara, óculos de proteção ou o capacete de proteção, precauções respiratórias, no caso de procedimentos geradores de gotículas, a utilização da máscara N95, a limpeza e a desinfecção de superfícies e equipamentos hospitalares. Essas superfícies e equipamentos hospitalares, elas podem estar potencialmente contaminadas quando a gente está prestando assistência de um paciente vítima de Covid. Logo, todo paciente que é suspeita ou confirmado com Covid é um paciente que ele é isolamento de contato. Nós, ao entrar em contato com esse tipo de paciente, precisamos estar devidamente paramentados em proteger primeiramente o profissional, para depois a gente prestar assistência para o paciente. E assim a gente consiga prestar uma assistência de qualidade para esse paciente. Pode passar. O uso de máscara N95, que é a FFP2, ou PFF2, ela é indicada de acordo com a norma técnica número 4/2020 da Anvisa, e a norma técnica número 07 de 2020, ela é indicada em procedimentos que são geradores de gotículas, Logo, ambientes onde a gente trabalha com paciente entubado, ambientes em que o paciente precisa ser aspirado, como, por exemplo, um ambiente intra-hospitalar, o ambiente de terapia intensiva, é um ambiente em que o profissional de enfermagem ele precisa estar utilizando a máscara N95, a máscara PFF2. Já nos ambientes de circulação comum, ambiente de enfermaria, que não é realizado procedimentos que geram aerossóis, o profissional pode sim estar utilizando a máscara comum, a máscara cirúrgica, não necessariamente a máscara PFF2, isso de acordo com a nota técnica da Anvisa.
Bom, a higiene das mãos é essencial e aqui é um ponto-chave, porque algumas sociedades médicas recomendaram o uso controverso do uso duplo de luvas, né, onde o profissional ele acabava usando mais de um par de luvas durante o processo de assistência e acabava esquecendo do principal, que é a higienização das mãos. A higienização das mãos é a principal forma de proteção tanto do profissional quanto de outros pacientes para você não levar a contaminação para outros pacientes. Então, você, enfermeiro que está aí atuando na prática hospitalar, lembre-se sempre da higienização das mãos com água e sabão, que é a principal forma de você estar higienizando as mãos e evitando que você esteja levando a contaminação para outro paciente e até mesmo se contaminando. O uso das luvas é essencial durante os procedimentos, mas não podemos esquecer dos 5 momentos em que a gente precisa fazer a antisepsia das mãos, com água e sabão ou com álcool em gel. Quais são esses momentos? Antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento, de algum procedimento asséptico no paciente, após o risco de exposição a fluidos corporais, no caso, após você ter realizado o procedimento, também você precisa higienizar as mãos, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas do paciente. Então, só o fato de você estar chegando ali na beira-leito do paciente, entrando em contato com aquela bancadinha que tem do lado do leito dele e pegando nas coisas, você está entrando em contato e você precisa, após esse contato, você fazer a higienização das mãos. Pode passar. Aqui, a gente, para exemplificar para vocês, os 3 métodos de precaução quando a gente fala de pacientes com suspeita e vítima e diagnosticado com Covid, com coronavírus. A precaução de contato é uma precaução, todos os pacientes, como eu já falei anteriormente, todo paciente que é suspeita de Covid, ele pode potencialmente estar gerando gotículas, gerando aerossóis que contaminam a superfície ao seu redor. Logo, é um paciente que obrigatoriamente é um paciente de precaução de contato. Para você entrar em contato com essas superfícies ou em contato com o paciente, você precisa estar devidamente paramentado para uma precaução de contato, que é a utilização do capote impermeável, que é o avental cirúrgico, as luvas de procedimento, o óculos de proteção e a máscara cirúrgica. Precaução de gotículas. A precaução de gotículas, quando você... a precaução de gotículas, todos esses pacientes, quando você não está realizando um procedimento que vai produzir aerossóis, ou seja, partículas menores que 5 micros, que são partículas que conseguem atravessar a máscara cirúrgica, então, são procedimentos que você pode estar utilizando os EPIs para precaução de gotículas. Quais são esses EPIs, esses equipamentos de proteção individual? A máscara cirúrgica, novamente, o avental cirúrgico, as luvas de procedimento, óculos de proteção e óculos de proteção principalmente também. Já quando você trabalha num ambiente que você tem a geração de aerossóis, os aerossóis são aquelas partículas menores que já conseguem atravessar a máscara cirúrgica, nesses ambientes e durante esses tipos de procedimento, que eu vou já mostrar para vocês, a gente precisa utilizar as precauções por aerossol, que é justamente os mesmos equipamentos da precaução de gotícula, o avental cirúrgico, a luva, o óculos de proteção ou o capacete, o face shield, que é o de proteção do rosto, e, no caso aqui, a máscara ideal, a máscara que deve ser utilizada quando a gente fala de precaução por aerossóis, é a PFF2, famosa, conhecida como N95, que é a máscara justamente que protege contra essas partículas menores que conseguem atravessar a máscara comum. Agora que a gente já se situou, que a gente já se familiarizou com o conceito, com as principais formas de transmissão e prevenção e a forma de prevenção para você, profissional de saúde, não estar se contaminando, a gente vai falar agora da temática principal, né, que é a parada cardiorrespiratória. O que é a parada? O que significa a parada cardiorrespiratória? O nome em si ele já diz muita coisa. Então, você tem a parada cardiorrespiratória, a parada do coração e da respiração. Consequentemente, com a parada do coração, a gente tem a parada da respiração. O coração, vocês podem ver aqui na imagem, ele é uma bomba muscular que faz o procedimento de sístole e diástole. A sístole é a contração muscular
e a diástole é o relaxamento muscular do coração, né? Sístole ele contrai, diástole ele relaxa. E esse procedimento de sístole e diástole do coração permite com que o sangue ele circule no nosso organismo. E através dessa circulação do sangue no nosso organismo, os nossos órgãos nobres, quais são os nossos órgãos? Não só os órgãos nobres, né? Quando eu falo de órgão nobre, são aqueles órgãos mais importantes, que é cérebro, coração, pulmão, rim, fígado. Só que ele oxigena não só os órgãos nobres, que são órgãos importantíssimos, órgãos que têm um alto potencial metabólico, que consomem bastante oxigênio, mas também leva oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo. Então você imagina que na parada cardiorrespiratória, onde a gente tem a cessação das atividades mecânicas do coração, determinada pela ausência de pulso central palpável, a ausência de respiração ou respiração anormal, e não responsividade do paciente, com grave repercussão do sistema nervoso central, o que isso significa? Significa dizer que essa bomba ela não vai estar fazendo o seu processo de sístole e diástole, ele não vai estar mais contraindo e relaxando, permitindo aí a circulação do sangue no nosso organismo. E essa circulação do sangue no nosso organismo ela é essencial, principalmente quando a gente fala de tecido neuronal, quando a gente fala de cérebro, células nervosas. O cérebro ele precisa de um fluxo constante de oxigênio e de nutrientes para que ele funcione de maneira adequada. E o mínimo cessar dessa oferta de oxigênio, dessa oferta de nutrientes, ele vai gerar repercussões no meu paciente. O paciente em parada cardiorrespiratória, quanto antes você identificar essa parada, eu vou já mostrar para vocês como que a gente identifica a parada cardiorrespiratória. Quanto antes você identificar essa parada e iniciar as compressões cardíacas, as compressões cardiopulmonar, a RCP, quanto antes você iniciar isso daí, maiores são as chances dele retornar sem sequelas. Porque você imagina esse paciente em que a bomba cardíaca dele está parada, ele está em um estado de parada cardiorrespiratória, esse paciente ele não está tendo circulação de oxigênio. O cérebro dele não vai estar recebendo essa oxigenação, não vai estar recebendo esses nutrientes. A partir do momento que a gente identifica essa parada cardiorrespiratória e a gente inicia os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, você, profissional de saúde, você está assumindo a função da bomba cardíaca. Ao você comprimir o tórax e permitir com que ele volte, que ele retorne, você está fazendo aquele processo de compressão cardíaca, você está, de forma indireta, fazendo a sístole e a diástole no lugar do coração do paciente que está parado. E aí a gente vai já falar um pouco mais de como que acontece o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Pode passar. Tudo que eu vou falar aqui para vocês com relação ao protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, eu vou falar do nosso protocolo, do protocolo de reanimação da Associação Americana de Cardiologia, que é a American Heart Association, e é essa associação que regula o protocolo internacional de ressuscitação cardiopulmonar. A Associação Americana de Cardiologia, ela mostra para a gente um resumo, assim, em elos, de como que a gente tem que proceder quando a gente está trabalhando de ressuscitação cardiopulmonar. Ela criou 2 elos, um elo para o ambiente extra-hospitalar, que não vai ser o foco aqui da nossa palestra, a gente vai trabalhar com ressuscitação cardiopulmonar já no ambiente intra-hospitalar, e um elo para o ambiente intra-hospitalar. Esses elos, eles resumem de forma simples as etapas do processo de ressuscitação cardiopulmonar. Então, olha só, o primeiro elo é o elo de reconhecimento e prevenção precoce. Significa dizer isso, quando eu falo da corrente de sobrevida no ambiente intra-hospitalar, significa dizer que o paciente no ambiente intra-hospitalar, ele vai dar sinais, ele vai mostrar previamente que ele vai parar, que ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E como ele está no ambiente intra-hospitalar, a gente tem a possibilidade aí de estar monitorizando esse paciente. E a partir do momento que ele se encontra monitorizado, a gente consegue visualizar os sinais e os sintomas, né, que ele demonstra, que a gente consegue ver que esse paciente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E se a gente conseguir intervir de maneira eficaz antes
e conseguir identificar a causa dessa parada, que no caso do paciente de COVID é a hipoxemia, que é a falta de oxigenação, porque ele está numa insuficiência respiratória aguda, a gente vai ter que ofertar oxigênio para esse paciente de maneira mais eficaz, às vezes até precisando evoluir para uma ventilação mecânica invasiva, e aí a gente consegue evitar que esse paciente venha vir a ter uma parada cardiorrespiratória. O segundo elo é o acionamento do serviço de emergência. Você chegou, identificou uma parada cardiorrespiratória no seu ambiente, antes de tudo, peça ajuda, né? Por favor, gente, o paciente está parado. E aí você inicia imediatamente, olha aqui, o terceiro elo, as compressões cardíacas. As compressões cardíacas. Então, a compressão cardíaca, quando a gente fala de paciente com suspeita de COVID, é essencial, é essencial. A Associação Médica de Terapia Intensiva, a AMIB, a Associação Médica Intensiva Brasileira, ela emitiu em nota que ela não indica a ventilação, isso quando a gente está utilizando o AMBU, que é o dispositivo bolsa válvula máscara, não indica a ventilação de paciente suspeita ou diagnosticado com COVID, por conta justamente daquilo que eu falei para vocês anteriormente. O procedimento de ventilação com AMBU, ele gera aerossóis, ele gera gotículas menores que 5 micros, que pode potencialmente contaminar a equipe durante o procedimento de ressuscitação. Então, esse paciente, na parada cardiorrespiratória, você vai priorizar a massagem cardíaca de maneira eficaz. A oferta do oxigênio, na prática clínica, a gente coloca o oxigênio com uma Guedel, isso está na nota da AMIB, a gente coloca isso para o paciente que não está entubado. O paciente que está entubado e em ventilação mecânica, a gente não precisa necessariamente desconectar da ventilação mecânica, eu vou já comentar sobre isso mais na frente, mas já só dando uma prévia para vocês, a gente oferta o oxigênio aqui na face do paciente, faz aqui a proteção com 2 mãos, mas a gente tem que evitar ambusar esse paciente, ventilar esse paciente com o dispositivo bolsa válvula máscara e dar prioridade para as compressões cardíacas. Desfibrilação, no caso aqui, a gente vai já falar de ritmo chocável e ritmo não chocável. A desfibrilação, ela tem que ser precoce quando a gente está falando de ritmo chocável, porque esse paciente só vai sair desse ritmo, só vai sair dessa parada a partir da desfibrilação. E aí, após a parada, não acabou aí. É uma coisa muito comum de acontecer, às vezes, principalmente quando a equipe não é treinada. Você tem uma parada cardiorrespiratória e acabou a parada, todo mundo lava a mão, poxa, acabou, vai embora. Não, não é isso. Você tem os cuidados pós-parada, os cuidados pós-PCR, que é essencial, porque a partir do momento que o paciente retorna, beleza, positivo, tudo bem, a equipe agiu de maneira eficaz, conseguiu massagear o paciente de maneira eficaz, o paciente teve retorno da circulação. Quando eu falo de retorno da circulação espontânea, eu estou falando do coração do paciente voltar a bater, e aí a gente inicia os cuidados pós-parada, que eu vou já destrinçar com mais cuidado mais para frente. Mas os cuidados pós-paradas, a gente tem que identificar principalmente a causa dessa parada para que a gente consiga intervir e evitar que esse paciente pare de novo, porque a partir do momento que o paciente retorna de uma PCR e a gente não identifica a causa base que gerou essa parada cardiorrespiratória, consequentemente, mais para frente ele vai parar de novo. E aí entra os cuidados pós-parada de maneira eficaz. E a Associação Americana de Cardiologia acrescentou agora no protocolo de 2020, estou trazendo para vocês o protocolo mais atual, que é o protocolo de 2020, acrescentou um último elo, que é o elo da recuperação. Então, esse paciente ele precisa também ser acompanhado no pós-hospitalar, quando ele já estiver em casa, acompanhado na atenção básica, que possivelmente se ele ficar muito tempo em parada cardiorrespiratória, ele pode ficar com sequelas, pode ser um paciente que vai ficar acamado, e ele precisa também de um acompanhamento após a saída dele do ambiente hospitalar. Pode passar. Bom, quais são os sinais e sintomas que antecedem uma parada cardiorrespiratória? O paciente no ambiente intra-hospitalar, ele vai sinalizar previamente que ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E o profissional de saúde treinado, o profissional de saúde capacitado, ele consegue, ao visualizar esse paciente, ele consegue prever que esse paciente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E se a gente conseguir identificar esse sinal antes da parada cardiorrespiratória acontecer, a gente consegue intervir de maneira eficaz e evitar aí que esse paciente chegue propriamente dito numa parada cardiorrespiratória, que é o foco aqui. Prevenir
a parada cardiorrespiratória, principalmente quando a gente fala de paciente no ambiente intra-hospitalar. Porque é inadmissível você ter um paciente no ambiente intra-hospitalar onde ele está devidamente monitorizado, onde ele tem todo um suporte pela equipe de saúde e a gente não perceber ou não notar sinais claros de que ele vai evoluir para uma parada e a gente não intervir de maneira precoce. E aí esse paciente para por conta da falta de assistência ou de atenção, porque ele estava sinalizando previamente que ele ia parar. Quais são esses sinais? Rebaixamento do nível de consciência. Então, o paciente que chega lá no seu politrauma, chega lá na sua emergência, na sua sala de emergência, vítima com suspeita de Covid, é um paciente que vai chegar com uma dispneia franca, ele vai chegar com um padrão respiratório alterado, aumentado. Você vai colocar oximetria de dedo nesse paciente, você vai ver que a saturação dele está diminuída e essa saturação diminuída, essa pouca quantidade de oxigênio que está chegando no cérebro dele, vai rebaixar o nível de consciência dele. E aí a gente faz uma aplicação que é a escala de Glasgow para avaliar o nível de consciência de paciente que não está sedado e ele tiver uma escala de Glasgow menor que 8, é um paciente aí candidato a uma intubação, a uma ventilação mecânica invasiva. Claro que a gente vai sempre utilizando, abrindo mão dos métodos não invasivos, como a utilização da máscara facial, máscara com reservatório, a utilização da ventilação mecânica não invasiva, para evitar o procedimento invasivo em si, propriamente dito. Então, é todo um escalonamento e essa falta de oxigenação do paciente vítima de Covid vai gerar esse rebaixamento de nível de consciência, que é um sinal que o paciente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Pulso, tanto a taquicardia quanto a bradicardia, que é a frequência cardíaca muito elevada e a frequência cardíaca também muito abaixo dos parâmetros de normalidade, quando a gente tem uma taquicardia acima de 120 batimentos por minuto. Lembrando que a taquicardia no adulto, 100 batimentos para cima, acima de 100 batimentos já é uma taquicardia. No ambiente intra-hospitalar, a gente nota, o próprio consenso da American Heart Association, ela fala que a frequência cardíaca acima de 120, ela passa a ser preocupante. E aí, essa frequência cardíaca acima de 120, ela pode vir só com uma taquicardia e ela pode vir acompanhada de instabilidade hemodinâmica também, que se torna ainda uma taquicardia ainda mais grave e bradicardia também, quando a gente tem a frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto. A pressão arterial diminuída, abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio. Pré-cardialgia persistente, aqui a gente já está falando de paciente com infarto agudo do miocárdio, o paciente chega com uma dor no peito, uma dor precordial persistente, é um paciente candidatíssimo a uma parada cardiorrespiratória. A dispneia moderada e dispneia grave, que é justamente a dificuldade de respiração, que aqui é o principal sinal aqui dos pacientes com suspeita de Covid. Se a gente não intervir rapidamente ofertando oxigênio para esse paciente, ofertando oxigênio de maneira ideal para esse paciente, ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. O paciente hipocorado e sinais de choque hipovolêmico também, quando a gente fala de paciente pós-trauma, né, com pele fria e pegajosa. Pode passar. Então, olha só, esse daqui é um print da tela do monitor multiparamétrico de um paciente que está no ambiente intra-hospitalar. Esse monitor, ele diz muita coisa para a gente. Muita coisa mesmo. Aqui a gente consegue acompanhar, o paciente chega para você no ambiente intra-hospitalar, na sua sala de emergência, ele é um paciente visto suspeita de Covid ou confirmado Covid, ele é devidamente monitorizado com um monitor multiparamétrico, oximetria de pulso, e aí esse monitor, ele diz muita coisa. Você passar beira-leito, você vai conseguir ver a clínica do paciente, ele com a dispneia, você vai ver os sinais clínicos visíveis no paciente, aí você consegue associar essa clínica com os achados no monitor multiparamétrico, onde a gente consegue ver aqui em cima, no verdinho aqui, a frequência cardiorrespiratória, a frequência cardíaca desse paciente, e a gente vê a possível taquicardia ou bradicardia do paciente. Aqui a gente consegue ver a onda de pulso e a saturação do paciente. É importante destacar que, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, existe um ritmo chamado de atividade elétrica sem pulso, onde o coração ele dispara uma atividade elétrica, porém ela não gera pulso e ela não faz sístole no coração do paciente. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de sempre associar a frequência cardíaca da oximetria de pulso com a frequência cardíaca
do eletrocardiograma. A frequência cardíaca que a gente percebe no eletrocardiograma é uma leitura elétrica do coração, onde o monitor ele confere os QRS, que são essas espículas maiores, confere esses QRS por 15 segundos, multiplica por 4 e ele gera para você a frequência cardíaca do paciente, só que isso aqui é uma frequência elétrica. A frequência cardíaca que a gente consegue notar aqui na oximetria de pulso é uma frequência cardíaca mecânica. Então, essas duas frequências aqui, elas precisam estar aproximadas ou iguais, para a gente ter certeza que o paciente está realmente fazendo aquela frequência cardíaca. Então, se o paciente estiver parado numa atividade elétrica sem pulso, que é um ritmo não chocável, que eu vou já mostrar para vocês, ele vai ter um ritmo elétrico, ele vai ter uma atividade elétrica aqui, o monitor ele só consegue ler a atividade elétrica, ele vai conferir essas espículas maiores, o QRS, vai gerar um ritmo aqui para você, só que essa frequência que ele está dando aqui é uma frequência que não vai ser real. E aí a gente tem que associar sempre com a frequência da oximetria de pulso. O paciente vai estar parado aqui, não vai ter frequência no oxímetro e, consequentemente, o oxímetro aqui também vai dar 0, que é justamente a parada, não tem circulação de oxigênio. Aqui a gente tem, mais embaixo no monitor multiparamétrico, a pressão arterial do paciente. Quando a gente fala de ambiente de terapia intensiva, pacientes graves que estão instáveis hemodinamicamente, a gente precisa utilizar da pressão arterial invasiva, onde a gente faz uma pulsão na artéria, ou na artéria radial, ou na artéria femoral do paciente, instala um catéter, e esse catéter ele é conectado no monitor multiparamétrico e a gente consegue ver em tempo real essa pulsação e, além da pulsação, a gente consegue ver a pressão arterial do paciente em tempo real no monitor multiparamétrico. Claro que isso no paciente já bem grave, em ventilação mecânica, no ambiente de terapia intensiva, pacientes mais estáveis hemodinamicamente, que não estão desaturando ou estão mantendo uma estabilidade pressórica, a gente não precisa utilizar esse procedimento invasivo, e aí a gente utiliza a pressão arterial não invasiva, com um manguito, onde a gente pode estar colocando aqui na região braquial. Quando impossibilitado, a gente pode também estar utilizando na perna do paciente, e a gente consegue verificar aí a pressão arterial do paciente de forma não invasiva. O porém desse método é que ele é um método transversal, então ele vai dar para você a pressão arterial do paciente naquele ponto, naquele momento do tempo. Então você precisa de 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora, ou toda vez que você perceber que o paciente está instável, dando sinais de instabilidade, você vai lá e verifica, você precisa ir lá, apertar no botãozinho para verificar essa pressão arterial do paciente através do dispositivo do manguito no monitor multiparamétrico. Paciente que já está entubado em ventilação mecânica, um outro parâmetro também, que quando a gente trabalha com o paciente em um ambiente intra-hospitalar, principalmente no ambiente de terapia intensiva, é a capnografia. A capnografia, a gente consegue ver aqui na figura a onda da capnografia aqui, ó, onde a gente consegue ter também um valor da capnografia do paciente. O valor de normalidade ele vai variar de 35 a 45 milímetros de mercúrio. O que é a capnografia? É um termo que muitos profissionais eles não conhecem, mas a capnografia ele é um dispositivo capnógrafo que a gente instala no tubo do paciente, no tubo orotraqueal, e ele consegue mensurar a exalação de gás carbônico do paciente, e ele mensura isso em milímetros de mercúrio. Então, a partir do momento que o paciente está exalando gás carbônico, significa o quê? Como a gente já viu na aula anterior do colega do Carlos Júnior, a ventilação mecânica, ele infunde na inspiração o oxigênio, o ar com oxigênio no pulmão do paciente. Lá nos alvéolos vai ter a troca gasosa, onde o oxigênio entra no corpo do paciente e o gás carbônico ele sai. E aí na expiração, esse gás carbônico ele vai voltar no ventilador mecânico do ramo expiratório e o capnógrafo ele vai mensurar esse gás carbônico. Se ele estiver dentro de 35 a 45, significa dizer que o paciente está realizando a troca gasosa de maneira eficiente. E aí a gente consegue ter também uma ideia de como que o pulmão dele está realizando essa troca gasosa. O vírus, o Covid, o vírus do coronavírus, ele destrói, ele causa um processo inflamatório no parênquima pulmonar, nos alvéolos pulmonares,
e esse processo inflamatório, ele acaba destruindo a longo prazo, causando fibrose, aquela área de troca gasosa. E aí o paciente ele perde aquele alvéolo, aquela área de troca gasosa, consequentemente ele vai ter mais dificuldade de fazer a troca gasosa. E aí a gente vai ter que ofertar mais oxigênio para esse paciente para a gente conseguir fornecer para ele uma troca gasosa eficaz para que o coração dele consiga levar para os órgãos nobres o oxigênio a níveis ideais para o corpo dele. E aqui embaixo, por bioimpedância, o monitor multiparamétrico ele também verifica a frequência respiratória do paciente. Obviamente, se o paciente não tiver entubado, essa frequência respiratória é do paciente. O paciente entubado em ventilação mecânica, em modalidades controladas, é um paciente que precisa necessariamente estar bem sedado, e essa frequência respiratória é uma frequência que está sendo programada através do ventilador mecânico. E a gente consegue ver também a temperatura do paciente no monitor multiparamétrico. Então percebam aqui, uma tela bem pequena, mas que ao mesmo tempo ela nos fornece uma infinidade de interpretação, abre margem aí para várias interpretações e a gente consegue, através desse monitor e dos achados clínicos do paciente, prever e identificar sinais precoces que vão levar a uma parada cardiorrespiratória desse paciente. Pode passar. Então, olha só, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, a gente não pode deixar de falar dos 6Hs e 5Ts. O que são esses 6Hs e 5Ts? Quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, existem 11 situações reversíveis de parada cardiorrespiratória. O que é uma situação reversível de parada cardiorrespiratória? É uma situação que, no ambiente intra-hospitalar, o médico, a equipe de saúde, o enfermeiro, eles podem estar intervindo, existe uma solução para você intervir e reverter a parada cardiorrespiratória desse paciente. Quais são os 5Hs? Os 6Hs, né? Que antes era 5Hs, agora são 6Hs porque acrescentou a hipoglicemia. O paciente chega no ambiente intra-hospitalar, você faz um processo que a gente chama de destro, que é a verificação da glicose do paciente, e aí a gente verifica que a glicemia dele está abaixo dos níveis ideais, uma glicemia de 40, de 30, de 20, é um paciente potencial ali que vai parar se você não ofertar glicose para esse paciente, que é açúcar. Hipovolemia, que é o sangramento, a perda de volume sanguíneo, então aí a solução é você ofertar volemia para esse paciente. A hipóxia, que no caso aqui é uma causa reversível de parada cardiorrespiratória, que é a principal causa de parada dos pacientes suspeitas de Covid e confirmados com Covid, porque é um paciente, principalmente quando ele ainda não está entubado em ventilação mecânica, é um paciente que tem esse desconforto respiratório, é um paciente que não ventila legal, e aí você começa ofertando um catetezinho de O2 para ele não ventila legal, você tira o cateter de O2, vai para uma máscara com reservatório, a máscara com reservatório ela consegue ofertar até de 90% a 100% de oxigenação para esse paciente. Ele continua desconfortável, você oferta para ele uma ventilação não invasiva e ele continua desconfortável, é um paciente que vai precisar ir para uma ventilação mecânica invasiva, para a gente conseguir ofertar para esse paciente os níveis ideais de oxigênio para ele. Hidrogeniose, quando a gente fala de acidose, a acidose, principalmente aí nos pacientes de Covid, os pacientes de Covid eles podem evoluir para uma acidose respiratória. O que é a acidose respiratória? O pH sanguíneo, ele como já foi dito no curso anterior, o pH sanguíneo ele é entre 7,35 a 7,45. A acidose é quando a gente tem o pH sanguíneo abaixo dos valores de normalidade, abaixo de 7,35. E aí, quando a gente fala de acidose respiratória, é desse paciente que está suspeita de Covid, esse paciente que tem essa dificuldade ventilatória, ele não está fazendo a troca gasosa de maneira eficiente, ele está ali com uma insuficiência respiratória aguda hipercapnia, e aí esse paciente o sangue dele vai ficando acidificado, porque ele vai começar a reter o gás carbônico, que não vai conseguir estar fazendo a troca desse gás carbônico com o oxigênio. Consequentemente, ele vai entrar no estado de acidose respiratória. E aí, se não for feito para esse paciente, quanto antes, um bicarbonato, para a gente neutralizar esse pH e voltar para os níveis de normalidade,
esse paciente ele vai parar também, vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E é uma causa reversível de parada cardiorrespiratória. Você consegue reverter essa acidose, no caso do paciente de COVID, ofertando mais oxigênio, ofertando para ele uma ventilação mecânica não invasiva, ou até mesmo já intubando esse paciente, ofertando uma ventilação mecânica invasiva, permitindo que esse paciente consiga oxigenar e fazer a troca gasosa, e aí ele consegue lavar esse CO2, ele consegue reverter a acidose respiratória. A hipo e a hiperpotassemia, que é um distúrbio do potássio, né, que é o K+, é um eletrólito presente no sangue, e quando a gente fala de acidose, o paciente com acidose, ele desenvolve uma hiperpotassemia. Então, esse paciente é um paciente que você, além de ter que ofertar para ele uma ventilação mecânica para permitir com que ele saia desse processo de acidose respiratória, você precisa, em um segundo momento, coletando uma gasometria arterial, que é um exame essencial quando a gente fala de paciente vítima de COVID, um paciente suspeita de COVID, porque a gasometria arterial você consegue mensurar os gases a nível sanguíneo, como que esse sangue está a nível de oxigênio, a nível de gás carbônico e a nível de pH, e aí a gente consegue também, na gasometria, mensurar os eletrólitos, que é o sódio, o potássio principalmente, cloro, e o potássio aí muito elevado ou diminuído, a gente no ambiente intra-hospitalar precisa estar fazendo a correção para que esse paciente não evolua para uma parada cardiorrespiratória. E uma situação também que é a hipotermia, que dificilmente a gente vai ver na nossa região do Amazonas, né? Mas é uma causa também de parada reversível. Os 5 T's, que já pode acontecer também uma causa de parada reversível, que é o tamponamento cardíaco, o pneumotórax. O tamponamento cardíaco, quando a gente tem a presença, isso é principalmente no trauma, quando a gente tem a presença de sangue no espaço pericárdico, e o coração ele vai perdendo espaço para fazer a sístole e a diástole, e consequentemente o paciente ele evolui para uma parada, se não for feita uma pericardiocentese, esse paciente ir para o centro cirúrgico fazer uma toracotomia para reverter esse sangramento. O pneumotórax, o tromboembolismo pulmonar, o trombo coronariano, que é o infarto agudo do miocárdio, inclusive o infarto agudo do miocárdio e o AVC isquêmico são uma das complicações que a gente presencia na prática clínica no paciente pós-Covid. E é uma causa reversível também quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, quando ele chega naquele tempo-alvo de 4 horas e meia até 4 horas e meia, a gente consegue fazer nesse paciente o trombolítico, e aí a gente minimiza a situação, o infarto, a gente consegue salvar uma área cardíaca aí. E uma situação incomum também que pode acontecer quando a gente fala dos 5Ts é tóxicos, né? Com a intoxicação por opioide, por exemplo, onde a gente tem que entrar com um antídoto. Pode passar. Bom, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, a gente tem que entender o seguinte conceito. Em parada cardiorrespiratória, tempo é vida, tempo é cérebro. O que isso quer dizer? O que quer dizer tempo ser vida, tempo ser cérebro? Quanto mais rapidamente você iniciar as compressões cardíacas nesse paciente, mais rapidamente você vai ofertar para esse paciente uma circulação de sangue, ainda que indireta, porque você está ali fazendo a massagem desse paciente, e, consequentemente, ele vai ficar menos tempo parado e consequentemente, também pode voltar dessa parada cardiorrespiratória com menos sequelas. As chances são maiores desse paciente voltar e voltar sem sequela. Se você conseguir iniciar de maneira precoce a ressuscitação cardiopulmonar. Pode passar. Então, olha só, quando a gente fala de suporte avançado de vida, o que é o suporte avançado de vida? O suporte avançado de vida é o suporte avançado quando o paciente está no ambiente intra-hospitalar. Quando a gente fala de paciente no ambiente extra-hospitalar, a gente fala de BLS, que é suporte básico de vida. É básico, o nome é básico porque no pré-hospitalar você não tem um ambu, você não tem um tubo orotraqueal para fazer intubação, você não vai ter noradrenalina, você não vai ter medicação nenhuma. Então é básico, o suporte básico de vida é no pré-hospitalar. No intra-hospitalar, a gente vai ter o suporte avançado de vida, porque lá no intra-hospitalar você já vai ter
um dispositivo para você monitorizar esse paciente, você já vai ter medicações para estar infundindo nesse paciente durante a parada, você vai ter dispositivos de ventilação, tanto não invasivo como invasivo, então se torna aí um suporte avançado de vida. Quando a gente fala de paciente no ambiente intra-hospitalar, que ele é um paciente potencial para parada cardiorrespiratória, existe um método mnemônico que a gente utiliza, que é o paciente que se move, move nele. O que isso quer dizer? O paciente chega na sua sala de emergência, ele chega lá, ele ainda está acordado, mas ele já está apresentando sinais de instabilidade. O paciente vítima de Covid, ele vai chegar bem dispineico, ele vai chegar desaturando, e aí você precisa imediatamente fazer a monitorização desse paciente, ofertar oxigênio para esse paciente, porque ele vai estar dispineico, ele vai estar desaturando, e fazer um acesso venoso nesse paciente. Pode passar. A monitorização, a gente já viu no slide anterior, que a gente consegue ver frequência cardíaca, a gente consegue ver a saturimetria desse paciente. A gente vai ofertar oxigênio para esse paciente de acordo com a necessidade que ele precisa. A gente inicia com dispositivos mais simples, que ofertam uma fração inspirada de O2 menor, um catéter de O2. O paciente não respondeu bem ao catéter de O2, ele continua desaturando, continua dispineico, e aí a gente já tem que abrir mão das máscaras faciais. O paciente com suspeita de Covid, a gente utiliza na prática hospitalar a máscara com reservatório. A máscara com reservatório, ela oferta para o paciente de 90% a 100% de oxigênio. Quando a gente fala de oferta de oxigênio, a gente fala de fração inspirada de oxigênio. A gente tem que entender que no ar ambiente, aqui, quando a gente está respirando de maneira em ar ambiente, o oxigênio em ar ambiente ele está gerando em torno de 21%. Então você imagina que o paciente que está precisando de 100% de oxigênio, ele está precisando de pelo menos aí 4 vezes o que a gente respira em ar ambiente. Então esse paciente está com o pulmão bem comprometido e a gente precisa estar ofertando aí essa alta fração inspirada de O2 para que ele consiga fazer a troca gasosa de maneira eficaz, porque o parênquima pulmonar dele está comprometido devido ao processo inflamatório da infecção por coronavírus. Pode passar. O paciente não respondeu à máscara com reservatório, que já está ofertando de 90% a 100%, não chega a 100% porque ela não é invasiva, então tem um escape ainda. O que acontece? É um paciente que a gente vai precisar fazer a intubação orotraqueal desse paciente. É um procedimento médico. Na impossibilidade da intubação orotraqueal com tubo orotraqueal, a gente pode estar utilizando também os dispositivos supraglóticos, que é o combitubo, a máscara laríngea. E aí são dispositivos que o enfermeiro treinado com a CLS ele pode estar também fazendo a intubação com esses dispositivos, que são os dispositivos supraglóticos. Mas o paciente com suspeita de Covid, o ideal mesmo é a intubação orotraqueal com tubo orotraqueal, porque aí você vai conseguir ofertar para esse paciente até 100%, que é o máximo, né? 100% de fração inspirada de O2 para esse paciente. Existe toda uma técnica para a gente fazer a intubação do paciente com suspeita de Covid. Eu vou já mostrar para vocês aqui mais para frente. Pode passar. E também o acesso venoso nesse paciente. Então, a gente falou da monitorização, a gente falou paciente que se move, move nele. A gente falou da monitorização, oxigenação e veia. Então, esse paciente, no primeiro momento, a gente precisa fazer um acesso venoso nesse paciente periférico. O acesso venoso ele é essencial, porque se esse paciente vier a evoluir para uma parada cardiorrespiratória, a gente vai ter que infundir medicações, a gente vai ter que infundir drogas vasoativas, como a adrenalina, e aí ele precisa de um acesso venoso para a gente conseguir infundir essa medicação. O paciente chegou na sua sala de emergência, o paciente que se move, move nele. Então, monitorização, oxigenação e veia. É um paciente que já chegou bem estável hemodinamicamente, é um paciente que possivelmente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, vai precisar ser intubado. Aí é um critério médico também de fazer o cateterismo central desse paciente, utilizar um catéter venoso central nesse paciente. E aí, com o catéter venoso central, a gente tem uma via direta para o átrio do coração do paciente e a gente consegue ofertar a medicação de maneira direta no coração dele através do catéter venoso central. Pode passar.
Então, como a gente identifica uma parada cardiorrespiratória? Quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, a gente identificar de maneira precoce e identificar corretamente uma parada cardiorrespiratória é essencial. Então, parada cardiorrespiratória é uma tríade. A vítima vai estar inconsciente, óbvio, né? Ela está parada, vai ter ausência de respiração e, principalmente, dos três, o principal aí, a ausência de pulso em grande artéria. Então, o que é a ausência de pulso em grande artéria? É a ausência de pulso no adulto, a ausência de pulso carotídeo, a ausência do pulso carotídeo. Então, não vai aí cometer a gafe, né, no seu ambiente intra-hospitalar de querer verificar se o paciente está em parada cardiorrespiratória avaliando o pulso radial. Não, o pulso para você verificar a parada cardiorrespiratória é um pulso central, tem que ser o pulso carotídeo. E mesmo quando a gente fala de neonatologia, do neonato, que tem um pescocinho curto, a verificação da parada é na artéria braquial. Então, em nenhum momento a gente utiliza pulso radial para estar verificando parada cardiorrespiratória. Então, tem que ser um pulso de grande artéria, principalmente. O paciente que está sedado, a gente não vai conseguir avaliar nível de consciência. O paciente que está em ventilação mecânica invasiva, com tubo orotraqueal, a gente não vai conseguir avaliar a respiração se ele tiver sem o capnógrafo, né? Que se ele tiver com o capnógrafo estiver zerado, não está tendo troca gasosa, então ele não está respirando. Dá para a gente avaliar através da capnografia, mas se ele não tiver capnógrafo, não vai avaliar a respiração, porque quem está fazendo a frequência respiratória dele é o aparelho. Mas o pulso é padrão ouro. O paciente está parado, você checou o pulso, ele não tem pulso. Você pede ajuda e inicia imediatamente as compressões cardiopulmonar. Pode passar. Então, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, a gente não pode deixar de falar dos ritmos de parada. Então, você enfermeiro que atua no ambiente intra-hospitalar, que vai trabalhar com paciente suspeita de Covid, vítima de Covid, e que pode estar aí presenciando uma parada cardiorrespiratória, o protocolo da Associação Americana de Cardiologia, ele é bem claro que a gente precisa identificar os ritmos de parada. Por quê? Existem 4 tipos de ritmos de parada cardiorrespiratória. Eles têm características bem visíveis, eu vou já mostrar para vocês. 2 deles a gente precisa tratar através da desfibrilação. A gente precisa chocar esse paciente com desfibrilador para conseguir reverter a parada cardiorrespiratória, e os outros 2 a gente consegue reverter só com a infusão de medicação e a massagem cardiorrespiratória, e não precisa chocar o paciente. Então, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, existem 2 ritmos que são chocáveis, que você desfibrila o paciente, e 2 ritmos que são não chocáveis, que a gente não desfibrila o paciente, não choca o paciente. Quais são esses ritmos? Os ritmos chocáveis são a taquicardia ventricular sem pulso, que a gente chama de TV sem pulso. O que é a taquicardia ventricular sem pulso? O paciente ele vai apresentar um ritmo para você no monitor, vou já mostrar para você, só que você checa o pulso dele, ele não tem pulso, porque existe a taquicardia ventricular com pulso, e aí o paciente ainda não está parado, mas ele vai parar se você não intervir. E existe a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é um outro ritmo também de parada cardiorrespiratória. Para você reverter esses 2 ritmos, você precisa desfibrilar o paciente. Os ritmos que a gente não choca o paciente, que você não vai desfibrilar o paciente, é a atividade elétrica sem pulso, a ESP, como eu já falei lá no início, quando eu estava falando de monitor multiparamétrico. A gente olha para o traçado, ele vai ter um traçado lá, um traçado às vezes um traçado aberrante, fora do fisiológico, você vai ter uma frequência elétrica lá, mas quando você olha para a onda de pulso no oxímetro, não tem onda de pulso, a saturação está zerada e ele não tem frequência cardíaca lá na onda de pulso. Então é uma atividade elétrica sem pulso. O coração ele desenvolve uma atividade elétrica, mas não é suficiente para fazer sístole no coração. E aquela que todo mundo conhece, que a gente vê aí nos filmes, né, nas novelas, a assistolia, que é a famosa linha reta. Você olhou para o monitor, a linhazinha reta é a assistolia. O coração está parado, literalmente parado, sem nenhuma atividade elétrica ou mecânica. Pode passar. Então, olha só, aqui é para a gente conseguir visualizar como que esses ritmos eles aparecem para a gente na telinha lá do seu monitor multiparamétrico. Os ritmos chocáveis, a taquicardia ventricular, ela tem esse padrão de ondas, um padrão de ondas bem ampliadas,
e aí você viu esse padrão de ondas, você já suspeita você já consegue ver que ele tem uma taquicardia ventricular. E aí ele pode ter pulso ou não. Se você chega no paciente, checou o pulso, ele está sem pulso, ele está parado, ele está num ritmo de taquicardia ventricular sem pulso. Você avisa a equipe, gente, o paciente está parado, traz o carrinho de parada e você inicia imediatamente as compressões cardiopulmonar, a ressuscitação cardiopulmonar, as compressões cardíacas. Porque lembra que tempo é cérebro, tempo é vida. Então, quanto mais rápido você inicia as compressões, menor tempo o cérebro fica sem receber o oxigênio. Então, você iniciou a compressão, o cérebro vai começar a receber o oxigênio, ainda que mínimo, mas vai receber e o paciente vai ter mais chances de voltar. A fibrilação ventricular é o ritmo mais fácil de se identificar, porque você olha para o traçado eletrocardiográfico e você vê um ritmo totalmente aberrante, você vê toda uma onda assim tremida, sem nenhum padrão, sem nenhum padrão fixo. E aí a gente já consegue identificar, opa, esse paciente está fibrilando, ele está em fibrilação ventricular. É um ritmo chocável, a gente tem que chocar esse paciente, o carrinho de parada chegou, você está ali no meio das compressões, você identificou e tem certeza que é um ritmo chocável, você para as compressões e já faz o choque, no caso, o procedimento médico, o médico vai fazer o choque desse paciente de maneira precoce, porque ele só vai sair desse ritmo, ele só vai sair da parada cardiorrespiratória quando você faz esse choque de maneira precoce no paciente. Fazendo a desfibrilação de maneira precoce, o paciente ele sai do ritmo chocável, ele entra numa assistolia e você inicia imediatamente as compressões cardíacas desse paciente após o choque. Os ritmos não chocáveis é a assistolia, que é o mais fácil de se identificar, que é a linha reta, né? E a atividade elétrica sem pulso, você tem um ritmo diferente de um ritmo sinusal, a gente vê um ritmo diferenciado, e quando a gente vai checar o pulso do paciente, o paciente não tem pulso. É claro que você também vai olhar a onda de pulso na oximetria de dedo desse paciente, não vai ter onda de pulso. Ainda que ele tenha lá uma frequência cardíaca elétrica no monitor, ele não vai ter onda de pulso, não vai ter oximetria. Pode passar. Existe um outro ritmo chocável, que é um tipo de fibrilação ventricular, chamado de torsade pontes, que é esse ritmo aqui em que você tem um ritmo aberrante e ele converge com essas pontas retorcidas, daí o nome de torsade pontes. Nesse ritmo, além do paciente precisar ser desfibrilado, é preciso fazer uma solução com sulfato de magnésio diluído para que ele consiga reverter esse ritmo aqui de parada, que é um ritmo chocável também. Pode passar. Olha só, aqui é só para exemplificar para vocês, o ritmo sinusal, o coração, ele recebe o estímulo elétrico do nosso sino atrial, ele dispara esse estímulo elétrico através das fibras de Purkinje e feixe de His, e aí o coração ele faz a sístole e a diástole, fazendo com que o sangue bombeie no corpo desse paciente. Quando a gente fala de fibrilação ventricular, o coração ele dispara inúmeros estímulos elétricos de maneira aleatória, que não vem do nosso sino atrial. O coração ele treme, isso explicando de uma maneira grosseira, ele treme, né? Claro que não é a nomenclatura correta, ele vibra, mas ele não consegue fazer sístole. Então ele está aqui vibrando, mas ele não faz sístole. Isso é o ritmo de fibrilação ventricular. Só para exemplificar como que o coração desse paciente se encontra. Ele está vibrando, ele tem vários estímulos elétricos ali sendo mandados, mas ele não consegue fazer a sístole. E aí esse coração ele precisa receber uma desfibrilação, precisa receber um choque, uma alta voltagem aí, para que ele saia desse ritmo de fibrilação, ele entra numa assistolia, e aí após o choque a gente inicia imediatamente as compressões cardíacas, de forma que esse coração ele volta de novo a fazer a sístole e a diástole. Você faz um estímulo elétrico para ele parar com essa disfunção da fibrilação e você logo em seguida faz um estímulo mecânico da ressuscitação para que ele volte de novo a fazer a sístole e a diástole. Pode passar. Aqui a fibrilação ventricular, um ritmo totalmente aberrante e aleatório, como eu já mostrei anteriormente, pode passar. E aqui a gente consegue ver de um lado aqui a fibrilação ventricular que eu já mostrei para vocês e também a taquicardia ventricular sem pulso. A taquicardia ventricular sem pulso, o coração ele libera um estímulo do nosso sinusal, porém o ventrículo não consegue
o ventrículo não consegue fazer a sístole. Ele comprime levemente e não consegue fazer a sístole. Ele fica fazendo essa compressão ineficaz. E aí é um ritmo também chocável, onde a gente precisa desfibrilar esse paciente. Pode passar. Então, olha só. Atenção, nem todos os choques resultarão em uma desfibrilação bem-sucedida. O que isso quer dizer? Que durante a reanimação cardiopulmonar, você pode precisar chocar esse paciente mais de uma vez para que ele saia do ritmo chocável. Pode passar. Quando a gente fala de ritmo chocável, a gente está falando de taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, que é esse ritmo aqui que é a fibrilação, esse ritmo aqui que é a taquicardia ventricular. São dois ritmos que você precisa chocar o paciente precocemente. Você identificou que é um ritmo de choque, um ritmo chocável. Você está ali no primeiro ciclo, logo quando você inicia a compressão, o carrinho de ressuscitação ele chega, ele tem o desfibrilador em cima, é um ritmo chocável. Você para a compressão e tem que ser feito o choque de maneira precoce, é o que o protocolo da Associação Americana de Cardiologia de 2020 ele preconiza, que a gente choque o paciente mais precocemente quando a gente tem um ritmo chocável, porque ele só vai sair da parada cardiorrespiratória quando a gente faz essa desfibrilação precoce do paciente. Cada ciclo de ressuscitação, e aqui a gente já está começando a falar de ressuscitação cardiopulmonar, das manobras de RCP, eles devem durar 2 minutos. O que isso quer dizer? O paciente está parado, você inicia as compressões, alguém vai contar o tempo, alguém vai contar e vai conferir o tempo. Quer dizer que durante 2 minutos você vai fazer as compressões cardíacas desse paciente e só após o final de 2 minutos que a gente para e checa o pulso novamente e avalia o ritmo. Então, cada ciclo, toda vez que eu falar de ciclo de ressuscitação cardiopulmonar, eu estou falando de um tempo de 2 minutos de RCP, 2 minutos de reanimação cardiopulmonar. Essa reanimação, essa manobra de ressuscitação cardiopulmonar, você precisa comprimir esse tórax uma frequência entre 100 a 120 compressões por minuto. Então, não é nem comprimir de menos e nem comprimir de mais. O protocolo da Associação Americana de Cardiologia ele é bem claro. Entre 100 e 120 compressões por minuto. Essa compressão ela precisa ser eficaz de maneira que o tórax do paciente é comprimido até 2,5 polegadas e ele consegue voltar também, retornar para o seu estado de repouso. Então não é só comprimir, você tem que permitir que o tórax retorne também, para que você tenha aí uma ressuscitação cardiopulmonar de maneira eficaz. Tudo bem? E aí quando a gente desfibrila esse paciente, existem 2 tipos de desfibrilador, o desfibrilador bifásico e o monofásico. O bifásico a gente programa na voltagem máxima dele, que vai variar de 120 a 200 joules, e o monofásico de 360 joules. Na dúvida, você não sabe se o seu desfibrilador é monofásico ou bifásico. Coloca lá o valor máximo que ele permite de joules. Obviamente, se ele permitir 120 joules, é um bifásico. Se ele permitir 360 joules de choque, é um monofásico. Então, na dúvida, você não sabe se é monofásico ou bifásico, o choque você programa com a carga máxima disponível no aparelho. Pode passar. Então, olha só. Atividade elétrica sem pulso, a gente já falou, é um ritmo não chocável. A gente tem a presença de algum tipo de atividade elétrica que não seja a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, sem que esse potencial elétrico gere contração cardíaca. Pode passar. E olha só, como a gente pode ver aqui, a gente tem a presença de uma frequência cardíaca aqui, mas uma frequência cardíaca elétrica, porque o monitor está conferindo aqui essas espículas. Porém, essa atividade elétrica aqui, ela não gera pulso. Você olha aqui, não tem pressão, o paciente não tem saturação. O paciente está num ritmo de atividade elétrica sem pulso. Então, é um ritmo não chocável. Você prioriza a compressão e a utilização da droga de escolha, que quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, é a adrenalina. Então, todas as drogas em parada cardiorrespiratória são feitas em bolos. Então, não é diluída em nenhum momento. Você aspira da ampola e faz diretamente no paciente. As drogas são a adrenalina e outras que eu vou falar mais para frente. Mas a adrenalina é a droga de escolha na parada cardiorrespiratória, que é feita de maneira endovenosa nesse paciente. Então, esse paciente ele precisa estar com um acesso venoso
periférico ou central, e a gente faz a adrenalina para que essa droga que tem um potencial de fazer vasoconstrição faça com que o coração retorne de novo a fazer sístole e diástole. Pode passar. A gente tem a assistolia, que é o mais fácil de identificar, que é o estado de inatividade cardíaca em que não se verifica débito cardíaco nem despolarização dos ventrículos. Então pode passar. Então, quando a gente olha para o monitor, a gente vê a famosa linha reta, né? Essa daí é a assistolia. E aí tem um método mnemônico que a gente utiliza na prática clínica. Nem sempre você olhar para o monitor e você ver uma linha reta, o paciente está em assistolia. Então, não caia na gafe, né, de você chegar lá, olhar para o monitor, ver a linha reta. Meu Deus, o paciente está parado, faz aquele alarme, todo mundo chega lá e na verdade não, era só o eletrodo que tinha saído do peito do paciente e aí o monitor estava com a linha reta, mas aí você reposiciona o eletrodo, aparece lá uma frequência cardíaca, então o paciente só estava com os cabos mal posicionados ou descolados do peito do paciente. Então, toda vez que a gente pensar em assistolia, aí tem um método mnemônico que a gente utiliza, que é o protocolo que a gente chama de cagada. O que é cagada? Poxa, deu merda, né? Você olha para o monitor e você vai olhar cagada, cabo, derivação e ganho. Você vai verificar os cabos, se os cabos do ECG estão devidamente posicionados. Derivação, você muda a derivação do monitor, continua em linha reta. Ganho, às vezes o ganho do monitor está muito reduzido. E aí você olha assim de longe, você vê uma linha reta. Você vai lá, aumenta o ganho, que é o zoom, e você consegue ver o traçado eletrocardiográfico. E padrão ouro, né? Depois de tudo isso, verificar pulso. O paciente não tem pulso, você verificou os cabos, a derivação, o ganho. Está tudo normal, aí é linha reta mesmo, é a assistolia. Pode passar. Então, quando a gente fala de ressuscitação cardiopulmonar em ritmo não chocável, que é a atividade elétrica sem pulso e a assistolia, o protocolo de reanimação ele é bem simples e é por isso que é o primeiro que eu estou apresentando aqui para vocês. Lembrem, a gente vai priorizar na ressuscitação cardiopulmonar do paciente em ritmo não chocável a ressuscitação, o processo de manobra de ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, e cada ciclo ele vai durar 2 minutos. E se a gente identificou o protocolo da Associação Americana de Cardiologia, ele é bem claro. Você identificou que é um ritmo não chocável, a gente inicia precocemente a epinefrina, que é a adrenalina, 1 miligrama, que é uma ampola. Então você chegou, você identificou a parada cardiorrespiratória, o paciente está em assistolia, linha reta. Você pediu ajuda, lembrando que quando a gente fala de COVID, de paciente suspeita de COVID, a gente não pode esquecer da paramentação. Então, em primeiro lugar, gente, a proteção do profissional. Você viu que o paciente está em linha reta, antes de você se aproximar e você realizar os procedimentos, você se paramente primeiro. Coloque lá o seu gorro, coloque seu óculos de proteção, máscara N95, porque é um procedimento que vai gerar aerossóis, vai gerar gotículas, o capote, né, que é o avental cirúrgico, e as luvas de procedimento. Se está devidamente paramentado, beleza, agora eu posso me aproximar do paciente e realizar as manobras. E qual vai ser essas manobras? Identifiquei a parada, pedi ajuda, o carrinho de parada vai chegar, a equipe vai chegar para te auxiliar e você inicia imediatamente, após você ter pedido ajuda, as compressões cardíacas, a ressuscitação cardiopulmonar. Ressuscitação cardiopulmonar, você inicia as compressões e aí você identificou que é um ritmo não chocável, olha, é um ritmo não chocável. É feito imediatamente ou quanto antes a epinefrina, a adrenalina. Na via aérea do paciente, a AMIB, que é a Associação Médica, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela preconiza, ela surgiu uma nota técnica, que a gente deve evitar, né, não é uma contraindicação, a gente tem que evitar ventilar o paciente em suspeita de Covid ou diagnosticado com Covid com AMBU. Então, a gente vai chegar, vai colocar o AMBU na face do paciente, acoplar aqui bem acoplado, vai ligar ele na régua de gases, de oxigênio, vai abrir e vai estar ali apenas ofertando o oxigênio sem necessariamente você ambusar esse paciente. E entre a máscara e o AMBU, que é o dispositivo bolsa-válvula-máscara, né, a gente deve colocar um filtro HME, é um filtro para minimizar ou evitar as gotículas, os aerossóis de contaminarem a equipe. Eu vou já mostrar a figura para vocês. Então você chega, inicia a reanimação, faz a primeira epinefrina, a primeira adrenalina, massageia, faz a ressuscitação por 2 minutos,
Deu 2 minutos, alguém vai estar verificando o tempo, vai dizer, olha, deu 2 minutos, você deve parar as compressões e checar o pulso desse paciente. Você tem de 5 a 10 segundos para checar esse pulso e identificar o ritmo do paciente. Você checou o pulso, o paciente continua em parada cardiorrespiratória, ele continua sem pulso, você reinicia imediatamente as compressões e aí ele estava sem pulso em um ritmo não chocável. Eu posso estar fazendo adrenalina de novo? Não. A adrenalina, as drogas na parada cardiorrespiratória, elas são feitas de 3 a 5 minutos. Então, um ciclo de ressuscitação cardiopulmonar, ele dura 2 minutos. Quer dizer que no segundo ciclo, eu ainda vou ter 4 minutos. No final do segundo ciclo, é só no final do segundo ciclo que a gente vai ter 4 minutos. Então, via de regra, para a gente não se perder nisso, a gente sempre lembra assim, se você fez a adrenalina nesse ciclo, o próximo a gente não faz. Então, olha só, a adrenalina foi feita no primeiro ciclo, no segundo ciclo de reanimação cardiopulmonar, a gente não faz a adrenalina. E aí você faz mais 2 minutos de reanimação cardiopulmonar, checa pulso, o paciente continua em assistolia, um ritmo não chocável, continua sem pulso, eu posso reiniciar as compressões cardíacas e fazer novamente a epinefrina, a adrenalina. E agora aqui a gente tem um círculo até o paciente retornar, ter retorno da circulação espontânea. Como assim? Ressuscitação cardiopulmonar, 2 minutos. Adrenalina, continua parado no ritmo não chocável, continua com a reanimação cardiopulmonar, não faz adrenalina. No próximo ciclo, aí de novo, continua parado, continua a reanimação cardiopulmonar e faz adrenalina. Sempre assim, priorizando a reanimação cardiopulmonar de maneira eficiente, 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar e fazendo a adrenalina num ciclo sim, um ciclo não. Um ciclo sim, um ciclo não. Até que esse paciente vai ter retorno da circulação espontânea e aí você pode parar de massagear e iniciar os cuidados pós-parada. Pode passar. Então, olha só, quais são os componentes de uma equipe quando a gente fala de parada cardiorrespiratória? Os componentes da equipe na parada cardiorrespiratória são o líder da equipe, que geralmente no início, quem identifica a parada cardiorrespiratória logo no começo é o enfermeiro. Logo no início, você identifica essa parada cardiorrespiratória, o enfermeiro vai ser o líder, ele vai pedir ajuda, a equipe vai chegar e você vai iniciar as compressões cardíacas imediatamente, logo após pedir ajuda. Em um segundo momento, o médico profissional que está lá de plantão, que vai assumir esse papel de liderança, que ele vai poder dizer quais são as medicações que vai estar sendo realizado ali. Qual o outro componente que a gente vai precisar? De alguém para ficar na ventilação, lembrando que quando a gente fala de paciente suspeita de Covid, a gente deve evitar a ventilação, então a gente oferta o oxigênio aqui com a máscara, mas em nenhum momento a gente tem que evitar ambusar esse paciente. Alguém nas compressões cardíacas, outra pessoa para contar o tempo, contar o tempo para ele dizer para você, deu 2 minutos de massagem, de compressão. E aí, a cada 2 minutos eu paro, checo o pulso, verifico o ritmo. O paciente voltou? Beleza. O paciente não voltou? Volto com as compressões. Alguém para ficar no carrinho de emergência com o desfibrilador e outra pessoa para ficar nas medicações. Quando o líder fala, faz adrenalina, essa pessoa da medicação aspira a adrenalina, ou melhor dizendo, ela já deve estar com a adrenalina aspirada. Quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, a pessoa que fica na medicação, ela puxou o carrinho de parada, ela já aspira a primeira adrenalina, porque vai ser feito, e aí ele vai dizer, faz adrenalina, e tem que ter essa comunicação em alça. A pessoa que está na medicação vai realizar a adrenalina, vai fazer um flush com 20 ml de soro fisiológico, vai elevar o membro, quando a gente fala de acesso venoso periférico, e vai dizer para o líder, adrenalina realizada. Para ele ter esse feedback de lembrar, eu fiz a adrenalina nesse ciclo, no próximo ciclo eu não vou poder fazer, só no subsequente. Beleza? Lembrando que o protocolo ele é muito lindo, né? Olha só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas numa reanimação cardiopulmonar. Nem sempre a gente vai ter essas 6 pessoas na prática clínica. E aí o que acontece? A gente tem que improvisar. Acontece que o líder acaba ficando no ambu aqui, a pessoa da compressão é o principal, tem que ser uma pessoa que tem uma resistência física para realizar essas compressões, porque realizar RCP cansa,
E aí, se você tem aquela pessoa na sua equipe, você enfermeiro, já tem aquela pessoa na sua equipe que já é de mais idade, que já tem uma determinada dificuldade, você não vai botar essa pessoa para ficar nas compressões cardíacas. O protocolo da Associação Americana de Cardiologia, ele é bem claro sobre o time de resposta rápida. Então, você enfermeiro que está aí na sua sala de emergência, no seu hospital, quando você chega, logo quando você chega e recebe o plantão, você verifica o carrinho de emergência se está tudo certo, se ele está lacrado, se todas as medicações estão lá. E na escala da equipe técnica de enfermagem, você já pré-determina as funções de cada um deles numa possível parada. Porque você imagina o seguinte, você chega, você identifica uma parada. Você não falou para o seu técnico de enfermagem A ou B qual é a função que ele vai realizar durante uma parada cardiorrespiratória. Aí o que vai acontecer? Você vai dizer assim, o paciente está parado, você vai iniciar a compressão, aí vai ter 2 que vai correr para pegar o ambu, vai ter 3 que vão querer correr para pegar o carrinho de parada e ninguém vai estar indo lá para te ajudar. Então, se você, enfermeiro, tiver essa sensibilidade de chegar e já pré-determinar na escala, ó, João, você é massagem, ó, Maria, você é medicação, ó, Simone, você vai verificar o tempo. E aí, quando você sinaliza, ó, o paciente está em parada e inicia a RCP, todo mundo já sabe qual é a sua função. Então, ele já vai saber, opa, eu sou ambu, ele já vai para o ambu. Opa, eu sou compressão, ele já vai lá na sequência para quando você terminar os 2 minutos, ele já entra na compressão. Opa, eu sou medicação, ela já vai pegar o carrinho de parada, trazer e aspirar adrenalina. Então, por que ele fez isso? Porque o enfermeiro teve a sensibilidade de, logo quando ele recebeu o plantão, ele pré-determinar as funções de cada um. Pode passar. E olha só, quando a gente fala de paciente suspeita de Covid, o que a Associação Médica de Medicina Intensiva Brasileira ela preconiza na sua norma técnica? Que a gente evite, não é contraindicando, é evitando, a gente ventile o paciente com ambu, com esse dispositivo aqui que a gente chama de bolsa válvula máscara, tá? Ambu é o termo que a gente utiliza, que é uma marca, né? Mas o nome do dispositivo mesmo é bolsa válvula máscara. E aí ela preconiza que a gente evite realizar ambusar o paciente. Caso a gente precise realizar ambusar o paciente, a gente tem que instalar um filtro HME entre o ambu e a máscara do paciente. E aqui nessa figura é bem interessante, porque olha só, ele tem um ambu, ele instalou na ponta do ambu o filtro HME, porque esse filtro ele vai filtrar as possíveis gotículas e aerossóis durante o procedimento de massagem. Ele vai evitar a aerolização, que é o termo que eles utilizam. Existem procedimentos que vão liberar esses aerossóis, e aí a gente tem que estar com máscara N95 durante o procedimento de ressuscitação. E esses aerossóis, devido ao procedimento de ventilação com o ambu, eles vão ser filtrados por esse filtro HME. E aqui ele já colocou a máscara, e antes da máscara, ele ainda colocou o sistema de aspiração fechado, que às vezes, durante a ressuscitação, acaba vindo secreção, às vezes o paciente estava com o estômago cheio, ele acaba vindo secreção na cavidade oral e a gente precisa aspirar esse paciente. O procedimento de aspiração em paciente suspeita de Covid ou diagnosticado com Covid não pode ser aberto. A gente tem que aspirar com um dispositivo de aspiração fechado. O Tracker, que é o nome do dispositivo. Pode passar. Quando a gente fala de intubação orotraqueal paciente de Covid, paciente suspeita de Covid, é essencial, o paciente está em parada cardiorrespiratória, ele é suspeita de Covid, ele é diagnosticado com Covid. Com certeza ele parou por hipóxia, ele parou por um déficit de oxigenação, porque o pulmão dele está comprometido. Então ele é um paciente que, para você reverter ele da parada, você vai precisar fazer a intubação orotraqueal desse paciente, o médico, no caso, vai fazer a intubação orotraqueal desse paciente. E esse procedimento de intubação orotraqueal, ele tem que ser rigoroso com a técnica de evitar a aerolização, a liberação desses aerossóis, para que a equipe em si, durante esse procedimento de intubação, não se contamine. Porque aí, se você salva aquela vida e, ao mesmo tempo, você se contamina e toda a sua equipe está contaminada. E, em um segundo momento, você não vai ter aquele profissional para continuar ajudando. Então, em primeiro lugar, a segurança da equipe. Então,
Então você deve estar devidamente paramentado numa ressuscitação cardiopulmonar ou num procedimento de intubação que pode ser realizado durante a ressuscitação. O médico ele deve fazer essa intubação, ele tem um tempo aí alvo de 5 a 10 segundos para fazer essa intubação, ele não pode retardar essa intubação e o protocolo da Associação Médica, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, ele é bem claro que esse procedimento de intubação de paciente com Covid deve ser o profissional, o médico, mais experiente para que ele consiga intubar de maneira eficaz e eficiente. Então ele precisa se conhecer e dizer, eu tenho uma boa capacidade de intubação, eu não tenho, então eu passo para o colega, porque o colega vai conseguir intubar. E quando ele faz essa intubação de maneira mais rápida possível, eu consigo ofertar esse oxigênio de maneira ideal para esse paciente e eu vou estar evitando a aerolização, a propagação de aerossóis e evitando a contaminação da equipe. Então, olha só, o dispositivo bolsa válvula máscara com o filtro de barreira entre a válvula e o ambu, e aí evitar a ventilação, só ofertar ali o oxigênio, que ele está conectado aqui na régua de gases e está ligado o oxigênio desse paciente. O tubo orotraqueal, a gente oferta, o enfermeiro, ele que faz o teste do cuff, e ele vai ofertar esse tubo orotraqueal para o médico fazer a intubação. Ele já deve ofertar o tubo com o fio guia introduzido, e a gente tem uma técnica que nós utilizamos quando a gente faz a intubação de paciente com Covid, que é pegar aquela borrachinha do êmbolo da seringa de 20 ml e ocluir a ponta externa do tubo orotraqueal, de forma que quando ele fizer a intubação, os aerossóis, as gotículas, elas não vão se dispersar no ambiente e não vai contaminar a equipe. Pode passar. E aí, antes de eu retirar esse fio guia, junto com essa borrachinha que eu coloquei lá na ponta, que é a borrachinha do êmbolo da seringa de 20, eu preciso clampear o tubo com uma pinça cirúrgica, clampeio esse tubo, para evitar justamente que esses aerossóis, que essas gotículas se dispersem no ar e contaminem o meu paciente. E aí eu conecto aqui o paciente no ambu, no caso da parada, ou na ventilação mecânica, né, no paciente que já voltou, ou ele foi entubado sem estar em parada cardiorrespiratória. A gente conecta ele, e aí após eu conectar ele na ventilação mecânica, que eu abro essa pinça, e aí em nenhum momento aqui ocorreu a liberação, ou pelo menos eu minimizei o máximo possível da liberação de aerossóis e gotículas. Pode passar. Se o paciente já estiver na ventilação mecânica e ele parou, ele evoluiu para a parada cardiorrespiratória, ele está na ventilação mecânica invasiva, ele está entubado, respirando a partir de um aparelho, e aí ele parou, parada cardiorrespiratória, o que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira ela preconiza? Que a gente não desconecte ele da ventilação mecânica, justamente para minimizar ou evitar a aerolização, a produção de aerossóis. Então, o paciente está conectado na ventilação mecânica, eu mantenho ele conectado na ventilação mecânica, e aí o profissional vai lá no ventilador mecânico, ele vai evitar essa desconexão, o paciente ele precisa estar numa modalidade controlada, que é VCV, a gente vai aumentar a fração inspirada de O2 para 100%, que é o máximo que esse ventilador pode ofertar. A gente vai programar a frequência respiratória no ventilador entre 10 e 12 minutos. A gente vai manter o volume corrente ideal, que já foi pré-calculado de acordo com o peso do paciente. Vai ajustar os alarmes, liberando todos os alarmes do ventilador mecânico, porque durante a ressuscitação, se você não liberar os alarmes do ventilador, ele vai ficar alarmando todo o tempo. Então você chega lá, não desconecta do ventilador mecânico, aumenta a fração inspirada para 100%, frequência respiratória de 10 a 12, volume corrente, você mantém o volume corrente ideal, ajusta os alarmes para liberar eles, para eles não ficarem alarmando, e o trigger do paciente o maior possível. Você vai lá na programação dele e bota um trigger de 20, um trigger maior possível, de forma que o ventilador não vai ter a sensibilidade de sentir o paciente. Tá? Então, isso aqui é o que a AMIB ela preconiza para quando a gente tem um paciente em ventilação mecânica. E a gente não desconecta o paciente em ventilação mecânica que é suspeita de Covid ou diagnosticado com Covid. Não estou falando aqui de um paciente
que não é Covid. O paciente que não é Covid, a gente desconecta e ambusa esse paciente. A gente faz a ventilação do paciente com ambu, né, a cada 5 a 6 segundos. Mas o paciente suspeita de Covid, o paciente diagnosticado com Covid, a gente tem que minimizar a aerolização. Então, evita a ventilação com o ambu e a gente evita desconectar do ventilador mecânico. A gente simplesmente vai no ventilador mecânico e programa ele de forma que ele consiga me ajudar na ressuscitação, mas não vai ficar alarmando e vai continuar fornecendo oxigênio para o meu paciente, porque o mais importante é o processo de ressuscitação cardiopulmonar, a massagem cardíaca. Beleza? Pode passar. Então, olha só, a gente precisa monitorar a reanimação cardiopulmonar. O líder, ele que está ali liderando o processo de parada cardiorrespiratória, a ressuscitação cardiopulmonar, ele precisa liderar, ele precisa verificar continuamente se a ressuscitação cardiopulmonar ela está acontecendo a compressão cardíaca ela está acontecendo de maneira eficaz. E o que é uma compressão cardíaca eficaz? Uma compressão cardíaca eficaz é aquela que está com uma frequência entre 100 a 120, então não é comprimir de menos, nem comprimir de mais. Eu estou fazendo uma compressão de forma que eu estou comprimindo o tórax do paciente de 2,4 polegadas, mais ou menos 5 a 6 centímetros, e eu estou permitindo que esse tórax expanda novamente, que ocorra o retorno do tórax. Eu estou minimizando as interrupções, então a cada ciclo de 2 minutos, no final do ciclo eu tenho de 5 a 10 segundos para checar pulso e verificar ritmo. Quanto menos eu interrompo a ressuscitação, mais eu proponho para esse paciente a circulação sanguínea. Pode passar. Então, outra forma também de verificar se a sua compressão cardíaca ela está acontecendo de maneira eficaz, é justamente o paciente que está utilizando a pressão arterial invasiva, aquele catéter que eu falei para vocês lá no início da aula, que está dentro da artéria do paciente, verificando a pressão arterial em tempo real. A pressão arterial invasiva diastólica precisa estar maior que 20 milímetros de mercúrio. Quer dizer, então, que você está fazendo uma compressão cardíaca de maneira eficaz, né? A gente tem um erro de ficar falando massagem cardíaca. Não é massagem cardíaca, que massagem é massagear. A gente está falando aqui de compressão cardíaca, que é o processo mesmo de comprimir o tórax do paciente. Pode passar. Quais são as medicações utilizadas na parada cardiorrespiratória? A adrenalina é a principal delas. Então, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, a adrenalina ela com certeza vai ser utilizada. Então, todas as drogas, quando a gente está trabalhando com parada cardiorrespiratória, elas devem ser feitas num tempo de 3 a 5 minutos. Então, aquela regrinha que eu falei anteriormente, um ciclo sim, um ciclo não, um ciclo sim, um ciclo não. Então, eu faço 2 minutos de ressuscitação. Se eu fiz a adrenalina nesse ciclo, no próximo eu não faço, só vou poder fazer no subsequente. Qual é a dose de adrenalina realizada? É uma ampola, 1 miligrama de adrenalina. Logo em seguida, se tiver com acesso periférico, eu preciso fazer um flush com 20 ml de soro fisiológico e elevar o membro do paciente por 10 a 20 segundos, isso no adulto, né? A gente faz 1 miligrama de adrenalina e lava logo em seguida com o flush, que é 20 ml de solução fisiológica. Pode passar. A outra medicação utilizada quando a gente está trabalhando com ritmo chocável é o antiarrítmico amiodarona e a lidocaína. A lidocaína tinha saído do protocolo em 2015. No novo protocolo agora de 2020, ela voltou, que ela tem o mesmo nível de eficácia, os estudos comprovaram que ela tem o mesmo nível de eficácia da amiodarona. Então, quando a gente está trabalhando com um ritmo chocável, que você choca o paciente uma primeira vez, choca o paciente uma segunda vez, no terceiro choque ele ainda não saiu desse ritmo chocável, a gente vai poder utilizar a amiodarona ou a lidocaína. E aí o protocolo ele diz que a gente faz uma primeira dose de 300 miligramas de amiodarona, que é uma ampola toda, e aí de 3 a 5 minutos depois, ou seja, nesse ciclo eu fiz, no próximo eu não faço, no subsequente eu posso estar fazendo a segunda dose. A segunda dose da amiodarona vai ser meia ampola, 150 miligramas, é a dose máxima, 450 miligramas, não posso fazer mais. Ou eu posso estar fazendo a lidocaína, 2 doses também, uma primeira dose com 1,5 miligrama para cada quilo de peso do paciente
e uma segunda dose com 0,75 mg para cada quilo de peso do paciente. Uma ou outra. Beleza? E sempre lembrando de fazer o flush com solução fisiológica, 20 ml, e elevar o membro do paciente, para que essa medicação ela chegue de maneira mais rápida e eficaz onde eu quero que ela chegue, que é no coração do paciente. Pode passar. Então, olha só, qual o meu posicionamento numa parada cardiorrespiratória? Vai ter a pessoa que vai ficar na ventilação, lá com o ambu na cabeça do paciente. O líder, ele fica aqui nos pés do paciente, de frente para o paciente, e ele tem voz ativa, liderando a equipe. Ó, melhora essa compressão, ó, faz adrenalina, ó, faz amiodarona. Ele precisa estar aqui visualizando todo o contexto. Quem fica à direita do paciente é quem vai fazer a compressão cardíaca, e quem fica à esquerda do paciente é aquele que está na medicação e no desfibrilador. Pode passar. Então, olha só. Aqui a gente tem de forma resumida o protocolo quando a gente está trabalhando com ritmo chocável. O que o protocolo diz? Que a gente desfibrile o paciente o quanto antes, o mais breve possível. Então você identificou a parada, pediu ajuda, a equipe chegou, você já está massageando aqui, você sabe que é um ritmo chocável, olha, é um ritmo chocável. Então o desfibrilador já está no ponto para chocar o paciente, você para aqui a massagem e faz a desfibrilação precoce desse paciente. A desfibrilação é um processo delicado. Você precisa saber que aquele que está desfibrilando, ele não pode ter contato com o paciente durante o processo de desfibrilação, bem como todas as pessoas da equipe. Então ele precisa dizer em voz alta: eu estou afastado, nós estamos afastados, todo mundo está afastado, ninguém está encostando no paciente, beleza. E aí ele desfibrila o paciente. Isso ele tem que fazer todas as vezes que ele for chocar o paciente. Porque o choque, a desfibrilação, ela vai trazer o coração que estava nesse ritmo aqui de fibrilação para um ritmo de assistolia. Ele para o coração. Ele dá, como se fosse eu explicando a grosso modo, ele dá um reset no coração. O coração que está fazendo aquele estímulo elétrico totalmente aleatório, sem fazer sístole, ele leva aquele choque altíssimo e aí ele para, entra em assistolia. Por isso que o protocolo diz: chocou o paciente, eu inicio a RCP imediatamente. Porque ele estava aqui, ó, fibrilando, e ele entra em assistolia, né? Ele entra em assistolia. Então, o choque, a desfibrilação, ela não é ela que vai fazer o coração voltar a bater. A desfibrilação, ela vai trazer o coração desse ritmo aleatório aqui, que não está fazendo sístole, que é a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular sem pulso, para um ritmo não chocável, que é a assistolia. E aí eu choquei o paciente, eu inicio imediatamente as compressões. E é a compressão cardíaca associada com a adrenalina que vai fazer esse coração voltar de novo a bater. Então a gente faz um primeiro choque, faz um RCP de 2 minutos. Para, checa pulso. O paciente continua no ritmo chocável, eu tenho de 5 a 10 segundos para verificar isso. Eu faço um segundo choque. E é feito aqui também a adrenalina e o segundo choque no segundo ciclo. No primeiro ciclo não foi feita a adrenalina, foi feito apenas o choque. No segundo ciclo é feito o choque e a adrenalina. Significa dizer que se eu fiz a adrenalina no segundo ciclo, no terceiro ciclo a gente não faz mais a adrenalina. A adrenalina só vai poder ser feita no quarto ciclo. A adrenalina, ao contrário da amiodarona e da lidocaína, a dose máxima, o céu é o limite, que a gente costuma dizer. Então, todas as vezes que forem necessárias, ou seja, todas as vezes que o paciente continuar parado, um ritmo sim, um ritmo não, um ritmo sim, um ritmo não, eu vou estar fazendo adrenalina. Adrenalina, 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 até esse coração voltar a bater. Então, a adrenalina não tem dose máxima. É um ciclo sim, um ciclo não, um ciclo sim, um ciclo não. Então, olha só, no ritmo chocável, quando eu já vou para o terceiro ciclo, paciente, eu fiz 2 minutos de RCP, chequei pulso, o paciente continua num ritmo chocável, eu vou fazer o terceiro choque desse paciente, é no terceiro choque que entra o antiarrítmico. Então aqui vai entrar a amiodarona, 300 mg, ou a lidocaína, 1 mg por quilo do paciente. Faço 2 minutos de RCP, checo o pulso, o paciente continua parado no ritmo chocável, eu choco de novo o paciente. E aí agora já é o quarto ciclo, a gente já pode fazer novamente a adrenalina. E aí a gente, quando vai para o quinto ciclo, aí a gente não faz adrenalina e faz a segunda dose do antiarrítmico. Então isso é um processo cíclico. Ah, enfermeiro, eu fiz a compressão, choquei o paciente, chequei pulso, o paciente tem pulso. Acabou, o paciente tem retorno da circulação espontânea, a gente inicia os cuidados pós-parada.
O paciente está sem pulso e ele não está mais no ritmo chocável, ele está num ritmo não chocável. Então, é o que a gente quer trazer ele dessa fibrilação para uma sistolia. E aí a gente não choca mais o paciente e a gente fica só na compressão e na epinefrina, na adrenalina, pode passar. Que é justamente o ciclo, a ressuscitação, quando o paciente está em atividade elétrica sem pulso ou assistolia. A gente faz um primeiro ciclo de ressuscitação cardiopulmonar e aqui, ó, como o paciente está em assistolia, em AESP, o paciente não é chocado e a gente precisa iniciar precocemente agora, não com choque, mas com o vasopressor, que no caso é a adrenalina. Faz a adrenalina no primeiro ciclo, 2 minutos de ressuscitação, checa o pulso, o paciente está sem pulso. Eu faço mais 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar e no segundo ciclo a gente não faz a adrenalina porque ela já foi feita no primeiro. E aí eu só vou poder repetir a adrenalina num terceiro ciclo. Um ciclo sim, um ciclo não. Um ciclo sim, um ciclo não. Quando a gente fala com ritmo não chocável, prioridade é compressão e droga vasoativa de 2 em 2 minutos, adrenalina de 2 em 2 minutos. A cada 3 a 5 minutos. Um ciclo sim e um ciclo não. Lembrando que ventilação a gente deve evitar. A gente fornece o oxigênio aqui no ambus, evitando fazer a ventilação. Se ele estiver na ventilação mecânica, a gente desliga os alarmes, coloca 100% de FI, coloca a frequência respiratória de 10 a 12 e mantém o paciente conectado no ventilador mecânico. O ventilador mecânico vai estar ofertando ali o oxigênio e a gente vai ficar aqui, ó, compressão, medicação, compressão, medicação. E isso no ritmo não chocável. Beleza? Pode passar. Quais são os cuidados importantes numa PCR? Comunicação em circuito fechado. Então, o líder ele vai dizer, faz adrenalina. A pessoa que está na medicação, ela vai fazer adrenalina e ela tem que responder que fez. Adrenalina realizada. E ele vai ter essa memória auditiva de que a adrenalina foi realizada e foi realizada naquele ciclo. Tá? As mensagens devem ser claras, então o líder tem que falar em voz alta e de forma clara. As funções e responsabilidades têm que estar claras, então é aquela situação que eu falei para você. O enfermeiro chegou, ele tem que já predeterminar quem vai ficar na compressão cardíaca, quem vai ficar na ventilação, quem vai trazer o carrinho de parada, para que quando a gente identifique uma possível parada, não fique aquela correria da sala para a cozinha e ninguém sabe qual é a sua função pré-determinada. Conhecer as suas limitações de cada um. Então, olha só, o enfermeiro não vai botar aquela senhorinha que já tem lá seus 30 anos de enfermagem nas costas, que já tem uma certa idade, na compressão cardíaca, né? Então, se até mesmo aquele que já tem aquele porte físico melhor, que está ali na compressão, e no meio da compressão ele começa a fazer uma compressão ineficaz, o líder percebendo isso, ele pergunta, dá conta ainda de continuar? Ele vai dizer, não consigo continuar, que às vezes isso pode acontecer, o profissional de saúde ele pode estar fadigado, ele pode estar cansado, às vezes ele está com mais de 24 horas de plantão numa necessidade, né? E aí ele pode não conseguir completar um ciclo de 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar, e ele tem que conhecer sua própria limitação, e aí ele fala, não vou conseguir, e ele sai e o outro colega já assume a ressuscitação, lembrando, continuando conferindo dentro do tempo de 2 minutos do ciclo. Compartilhar conhecimento, então se você viu que a ressuscitação está sendo de maneira eficaz, que a compressão não está sendo eficaz, o líder precisa dar esse feedback, melhora a tua compressão, você não está comprimindo legal, o tórax não está expandindo, deixa o tórax expandir, o líder tem que ter essa comunicação, tá bom? E as intervenções elas têm que ser construtivas, tá? A gente tem que evitar aquele tumulto, aquela gritaria, falar em voz alta, falar com empoderamento, porque você detém o conhecimento, mas em nenhum momento gritando ou fazendo de forma que você não tenha uma evolução construtiva para a equipe. E respeito mútuo, né? O líder, se você vê que a pessoa que está lá fazendo a compressão, está fazendo uma compressão eficaz, é sempre bom o líder dar aquela incentivada. Olha, muito bem, seu João está fazendo uma compressão legal, continua assim. E ele tem que dar esse feedback construtivo com a sua equipe. Pode passar. Quais são os cuidados pós-parada? Enfermeiro, meu paciente voltou, eu chequei o pulso, tem pulso, o paciente saiu da parada cardiorrespiratória,
O que eu faço a partir de agora? São os cuidados pós-paradas. O paciente ele precisa ir para uma unidade de terapia intensiva, o paciente que parou numa sala de emergência é um paciente que precisa ir para uma unidade de terapia intensiva, é um paciente que nas primeiras 72 horas ele pode evoluir, que a gente chama de brain swelling, que é o edema cerebral. Então, até 72 horas ele pode fazer um edema cerebral devido à parada cardiorrespiratória. Então, nunca a gente deve assim falar para um familiar assim, não, ele voltou, ele está ótimo, vai dar tudo certo. Que nem sempre a gente sabe se esse paciente, ele, até 72 horas, ele pode evoluir com um edema cerebral grave e ficar com alguma sequela. Ele vai precisar de cuidados de UTI, a gente vai precisar fazer uma gasometria arterial desse paciente para a gente avaliar os gases a nível sanguíneo, para ver se ele não está, ele com certeza vai estar numa acidose, porque ele ficou muito tempo parado e está retendo o CO2 numa acidose respiratória. A gente vai precisar avaliar a glicemia, os eletrólitos desse paciente, a avaliação neurológica, se esse paciente ele volta comatoso, ou se ele consegue voltar já com abertura ocular, já com um certo nível de consciência. Precisa ser feito um eletrocardiograma de 12 derivações desse paciente para a gente avaliar possível infarto desse paciente. E o controle direcionado de temperatura é um procedimento que ele é preconizado no protocolo da Associação Americana de Cardiologia. Entretanto, é uma realidade ainda um pouco distante aqui quando a gente fala de Brasil, porque é um procedimento que você precisa ter um controle, manter o paciente numa temperatura de 32 a 36 graus por pelo menos 24 horas e conforme ele vai sendo reaquecido, você precisa reaquecer 0,25 graus a cada hora. Então, você precisa de uma manta térmica eletrônica que a gente consiga controlar essa temperatura. Então, é um procedimento que não é realizado ainda em muitas unidades, né, devido à ausência dessa tecnologia. Mas é um procedimento muito legal porque o controle direcionado de temperatura, quando a gente baixa a temperatura do paciente, a gente reduz o metabolismo desse paciente. Consequentemente, num pós-parada, a gente consegue reduzir possíveis sequelas. Pode passar. E, gente, essa foi a nossa aula sobre ressuscitação cardiopulmonar, paciente com suspeita e confirmado de Covid. Meu muito obrigado e agora a gente vai abrir para os possíveis questionamentos e dúvidas. Finalizou? Ah, sim. Vamos já dar uma olhadinha. Quais são as dúvidas dos nossos internautas? Pergunta aqui do Alexandre Lima. Alexandre Lima perguntou assim: paciente com hipóxia evolui com parada cardiorrespiratória, é obrigado a realizar passagem da cânula de Guedel para a ventilação mais adequada? Olha só, boa pergunta, Alexandre. A AMIB, o que ela diz para a gente? Que a gente deve evitar a ventilação. Então, lá nessa nota técnica que foi dispensada pela AMIB, a gente coloca uma Guedel no paciente. O paciente está em parada, ele não vai ter estímulo de tosse, ele está parado. Então, a gente vai introduzir a Guedel, isso ele não está entubado, né? Claro, óbvio. Ele não está entubado. E aí a gente vai introduzir a Guedel. Quando a gente introduz a Guedel, a gente coloca o AMBU, que é o dispositivo bolsa válvula máscara, na face do paciente, conectado na rede de gases, ligado no oxigênio, e a gente não vai o quê? Ventilar esse paciente no AMBU, para não produzir o quê? Aerossóis, a fazer a aerolização. E nesse AMBU também tem que estar conectado o filtro, né? O filtro HME, caso você precise ambusar. Em último caso, esse filtro ele vai proteger e minimizar essa aerolização. Então, olha só, por que a gente coloca a cânula de Guedel? Né? A tua pergunta é assim, é obrigado, é obrigatório? Não é obrigatório, é uma orientação que é dada pela AMIB, mas por que é feito a colocação da cânula de Guedel? Porque como você não vai ventilar, como você não vai fazer esse processo aqui de ventilação, a cânula de Guedel vai abrir mais a via aérea do paciente para que a gente consiga ofertar o oxigênio de maneira mais eficaz para esse paciente. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Pergunta aqui do Alexandre também, perguntou: enfermeiro com ACLS pode desfibrilar com PAs manuais? No ambiente extra-hospitalar, com o DEA, que é o dispositivo externo de desfibrilação, né? O DEA, e aí o que acontece? É dispositivo externo automático. O DEA, o desfibrilador externo automático, no ambiente extra-hospitalar, a gente conecta o leigo ou até mesmo qualquer pessoa que conheça e saiba manusear o DEA, ele pode estar desfibrilando o paciente.
No ambiente intra-hospitalar, a gente tem um médico disponível. Então, no ambiente intra-hospitalar, no suporte avançado de vida cardiovascular, quem desfibrila é o médico, tá? Com o desfibrilador no ambiente intra-hospitalar, beleza? Espero ter respondido a sua pergunta. A Edilene Nunes perguntou assim: todo paciente deve ser intubado durante o atendimento à parada cardiorrespiratória? Essa pergunta é bem pertinente. Olha só, o paciente em parada cardiorrespiratória, ele não necessariamente precisa ser intubado durante a RCP. Se o médico não tem domínio ou não tem segurança para intubar ele durante a RCP, porque ele, durante a reanimação cardiopulmonar, a prioridade é a compressão cardíaca. Então, ele tem 5 a 10 segundos para intubar o paciente. Se ele não tem domínio para intubar o paciente durante a RCP, ele vai ter que intubar esse paciente no pós-parado. O paciente retornou, ele vai ter que intubar e de forma rápida. Tá bom? Então, necessariamente, o paciente que parou, ele vem de uma parada cardiorrespiratória. No caso do nosso paciente aqui, que é um paciente suspeita de Covid, que ele parou, obviamente, por hipóxia, por falta de oxigênio, ele vai precisar, sim, ser intubado. Tá bom? Então, dependendo da forma como esse paciente voltar, se ele voltar e a causa da parada dele não foi hipóxia, ele pode voltar consciente e saturando bem, não vai precisar de intubação. Mas no caso do paciente de Covid, ele vai precisar sim ter intubado porque ele parou por hipóxia, ele parou porque faltou oxigênio. Então, necessariamente, o paciente com suspeita de Covid, ele precisa ser intubado. O Juan Silveira Ferreira perguntou: o ideal é dizer que o paciente está estável pós-PCR nesse caso? Não necessariamente. Não. O paciente, o que é? Isso aqui é uma avaliação hemodinâmica que a gente faz. É um exame físico que a gente faz no paciente. Um paciente estável hemodinamicamente é um paciente que está mantendo uma saturação, um nível pressórico legal e ele não está utilizando nenhum aporte para isso. Ele está estável hemodinamicamente. Agora, se você tem um paciente que está oscilando a pressão dele, que a pressão está oscilando, ele tem momentos que ele desatura, e aí ele já está utilizando ali uma droga vasoativa com noradrenalina, às vezes até associado com adrenalina, e esse paciente está instável hemodinamicamente. Então o paciente pós-parada, ele geralmente ele volta instável hemodinamicamente, ele não volta estável, ele volta todo descompensado, e aí a gente tem que iniciar os cuidados pós-parada e conseguir trazer ele de novo para os níveis de estabilidade. O Alexandre perguntou mais uma vez: como posso verificar o ritmo de um paciente em PCR? Com os eletrodos, ele perguntou, né? Com os eletrodos conectados ao monitor ou com as pás do desfibrilador. Se o ritmo for chocável, posso desconectar os eletrodos? Essa pergunta aqui do Alexandre é muito pertinente. Boa pergunta, Alexandre. Como posso verificar o ritmo do paciente em PCR? O paciente ele precisa estar no ambiente intra-hospitalar, ele está monitorizado. Ele está monitorizado no ambiente intra-hospitalar. Então, eu consigo olhar no monitor e identificar, chequei ele está sem pulso. Eu olho no monitor e eu vejo que é um ritmo daqueles que eu mostrei aqui. O fibrilação ventricular sem pulso ou, a taquicardia ventricular sem pulso ou a fibrilação ventricular. Ele está nesses dois ritmos, eu consigo visualizar esse ritmo e eu preciso ter esse conhecimento, eu identifico o ritmo de parada, que é um ritmo chocável, e ele vai ter que ser chocado. Aí ele pergunta aqui, os eletrodos, ele pergunta assim, com os eletrodos conectados ao monitor. E exatamente, os eletrodos têm que estar conectados ao monitor. Com as pás do desfibrilador, ele está perguntando assim se eu consigo verificar o ritmo com as pás do desfibrilador. Isso aqui, essa pergunta dele é bem pertinente, porque ele está confundindo, no ambiente intra-hospitalar, o desfibrilador ele só desfibrila. O desfibrilador, no ambiente intra-hospitalar, ele só desfibrila. O DEA, que é o dispositivo externo automático, no ambiente extra-hospitalar, as pás dele também verificam o ritmo. Né? Então, quando a gente está utilizando o DEA, que é o dispositivo externo automático, o DEA ele verifica o ritmo através das pás. No ambiente intra-hospitalar, as pás do desfibrilador ela só desfibrila. Quem verifica o ritmo é o profissional de saúde. Beleza? Se o ritmo for chocável, eu posso desconectar os eletrodos? Não precisa desconectar os eletrodos. Eu só preciso ter a equipe afastada e faço o choque no meu paciente.
Beleza? Mandar aqui um alô aí para os profissionais de Humaitá, de Presidente Figueiredo, de Coari. Meu muito obrigado por vocês que estão aí, são profissionais desses municípios que estão acompanhando a nossa aula. São profissionais que vocês estão de parabéns, porque se você está acompanhando a nossa semana de enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, você é um profissional que está buscando se capacitar, você está buscando aí se melhorar a sua assistência. Então você está de parabéns aí, um alô para todos vocês aí de Humaitá, Presidente Figueiredo e Coari. Beleza? E aí eu agora me despeço de todos vocês, meu muito obrigado pela atenção de todos.